Vamos lá. Então, o conhecimento e a prática do desporto constituem em atos de cultura desportiva, tal como a cultura física, e representam domínios da cultura material, dialética histórica e espiritual universal. Ao mesmo tempo, o desporto constitui um excelente meio de educação geral e multilateral, características de um mundo contemporâneo. Ok? Theodorej, 1984. Então, o desporto provém de a maior parte de jogos, que quando falamos sobre jogos, falamos de desporto, nós ouvimos a linguagem que intercala nas salas de aula, na quadra. Vamos jogar hoje futebol, vamos hoje jogar basquetebol, vamos hoje jogar handebol. A palavra jogar nos coloca uma essência que cria regras, porém o próprio jogo, o conceito de jogo, é algo espontâneo. Os próprios alunos são centralizados, ligados aos seus próprios conhecimentos e bagagens, que o próprio professor vai aproveitar diante do desporto e a sua cultura. Que entre a cultura universal, ela nos coloca um aspecto espiritual, e também vai haver um campo essencial e essa transcendência ligada à linguagem. Então, os diferentes povos, as etnias, raças, classes sociais, como já coloquei entre alguns autores aqui, ok? O autor aqui, Gênero, Corpo e Conhecimento, Alison Jagar e Susan Bourne, ok? Bom livro, que nos coloca aqui, ao longo dos últimos séculos, né, muitos estudiosos desenvolveram a percepção crescente de que os modernos paradigmas ocidentais sobre o conhecimento e a realidade estão necessitando de urgente crítica radical de reconstrução. O feminismo contemporâneo tem contribuído significativamente para essa reconstrução, então, contestando as suposições fundamentais de paradigmas anteriormente dominantes, por exemplo, o da ciência abstrata, que vai haver desencadear o mito da objetividade, de vários confrontos com cultura, natureza, corpo e razão, emoção, cujos termos, esses paradigmas foram articulados. Então, os ensaios nessas coletâneas multidisciplinares coloca uma maneira que venha a ser classificada essas coleções de dados e pesquisas ligadas ao gênero e essas unificações para ser um quebra-cabeça articular pela visão comum que ocorre algo em comum que demonstra não um desprezo ao próprio ser humano como gente, mas algo em comum que nos coloca perfeitas ações ligadas aos erros. E essa compreensão sobre o ser e o saber é tendencioso, por isso coloquei aqui a questão de tecido tendinoso, algo tendencioso, tendências, algo teniente. Vocês podem ver meu perfil, eu coloquei campo teniente, coloca tendência, algo tenioso. Quanto ao tema, exploram essa percepção através de caminhos diversificados. Okay? Alguns desafiam e começam a revisar a concepção ocidental, acidental, incidental, ou seja, do corpo como o domínio biológico e do natural, o inimigo da razão, tipicamente associado. Okay? Eles colocam um grupo que relaciona essa dominância social, vem a corporificar, e essa corporificação contextualiza a maneira histórica, como eu falei sobre o touro, o lenço,
ou seja, a questão da Espanha, aquelas versões culturais, o divertimento, o descanso, o desenvolvimento pessoal, aproveitamos como lenço ali, falamos da bandeirinha, do juiz, que era uma maneira simbólica peculiar. Então, nos coloca variedades contextuais hoje, né? Esse tecido social ligado ao gênero nos coloca parâmetros e bússolas que venha revestir de pesquisas que são contrapontos e fontes importantes aonde vamos almejar a nossa vida diária. Então, as questões é essa. Os primeiros passos são as pesquisas, que são eminentes à nossa vida, os primeiros passos, a caminhada, a pré-escola. Tem até foto minha aí, novo, depois eu vou até colocar em questões de concepções que venha relacionar essa maneira perceptiva, crescente, e que nos coloca um tratado entre as maneiras pós-platônicas e pré-platônicas, que eu até coloquei a questões que a teoria motrizes, esse gesto motor, poético, nos coloca sonhos platônicos, pré-platônicos, quando entramos, e pós-platônicos, que venha idealizar concepções para concretizar, ou seja, esse fato que acontece internamente e externamente. Onde é um fato, é lógico que há uma torta a ser jogada em nossa cara. O jogar em nossa cara essa torta vai nos colocar efeitos importantes, né, de reações, né, que venha imunizar defesas e ataques e defesas. Como eu já falei, que entre o ser e os seus desejos, há o desejo do próprio ser humano, que é particular e peculiar ao seu desenvolvimento autônomo, periférico, sistêmico, associativo, panfletivo e panorâmico. Panorâmico, ou seja, panorâmico e algo ótico, noiaico, né, que norteia alguns pontos que muitas vezes a própria pessoa não percebe essas questões entre a compreensão e o conhecimento e o reconhecimento de pesquisas. Ok? Então, como falamos sobre as universidades, sobre autores, autoras, e essa maneira de senso, panorama entre o senso, esses campos sucessórios, o senso de ter esse duplo sentido ligado à pesquisa. Ok? É lógico que quando falamos sobre fatores diplomáticos, nos coloca maneiras neuroanatômicas, ou usar um termo neurocompartilhadas, porque neurocompartilhadas nos coloca um sim ou não, um sim ou não, são maneiras que você vai compartilhar e você vai ter autonomia nessa questão anatômica. O corpo já tem as suas divisões, já nos coloca fatores de aprendizado. Cada parte muscular tem uma função. E essa função vai demonstrar autonomia entre eles. Que vai haver uma maneira ópera sociomuscular, que eu falo. Sociomotriz. Ok? Então, há diferenças numa sala de aula, mas pode ter um tema central, que é igual. Mas a questão da percepção, essa assimilidade, que vai haver diferenças ligadas à própria maneira de se viver entre o jeito acadêmico e as pesquisas catalogadas e mapeadas diante de direitos e deveres e direitos. Ou seja, há esse foco diferenciado ou diferencial. Então, nos coloca algo inerente, que ocorre possibilidades ligadas à própria pesquisa, que nos centraliza a motricidade, e a própria chamada distorção histórica, que fica uma identidade que não entendeu, fica indefinida, e definida diante da pesquisa e seus próprios dicionários, e as suas próprias fábricas de letras, e a sua